Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O tema do Grande BH em Pauta desta semana é a acessibilidade. Eu sou Arnaldo Godoy, sou professor, sou cego, deficiente visual, e nós, pessoas com deficiência visual, a cidade não cuida dos seus passeios, os moradores, os proprietários das lojas e das casas não cuidam dos seus passeios, o trânsito é uma confusão sem fim, saber que tem uma longa jornada pela frente. Padronizar as calçadas públicas com piso tátil, sem declives, organizar os equipamentos urbanos como lixeiras, caixas de correio, telefones públicos, fazer uma sinalização mais correta e o transporte coletivo, os ônibus serem acessíveis a todas as pessoas, né, idosos, obesos, com deficiência visual e dificuldade de mobilidade. Eu sou Soraya Issa de Carvalho, médica brasileira, 52 anos, formada pela UFMG e tenho uma doença incurável, grave, que caminha para a invalidez, e eu tive muitos problemas no que diz respeito a me locomover aqui em Belo Horizonte. Para quem precisa usar cadeira de rodas é muito difícil, para quem precisa usar as muletas ou que tem mesmo dificuldade de andar, não existem ainda situações que nos favoreçam. Então fica muito difícil atravessar ruas, andar dentro de shoppings. A gente tem que pedir, quando nós não temos condição de ter um cuidador, graças a Deus eu tive, então a gente tem que pedir a ajuda das pessoas. Nem sempre as pessoas estão preparadas para ajudar e nem sempre nós vamos encontrar rampas ao invés de escadas, nós nem sempre vamos encontrar um ônibus que tenha condição de parar para a gente, de ver que a gente é deficiente e que a gente possa se locomover naqueles lugares que a gente precisa. As políticas de acessibilidade em Belo Horizonte têm melhorado, mas ainda há muito que avançar, como você confere na reportagem de Bernardo Miranda. Belo Horizonte tem quase 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 13% da população da capital mineira. Os dados são do IBGE e mostram ainda que 54% são do sexo feminino e a maioria está na faixa etária entre 41 e 65 anos. Os cegos ou com alguma deficiência visual representam 64% do total de pessoas com deficiência na cidade. 25% tem alguma deficiência auditiva, 41% deficiência motora e 13% deficiência mental permanente. Do total de pessoas com deficiência, pouco mais da metade está empregada, pessoas que precisam se deslocar pela cidade diariamente. Para os deficientes visuais, as calçadas de Belo Horizonte são verdadeiras armadilhas. Segundo o vice-diretor do Instituto São Rafael, Antônio José de Paula, os buracos, degraus e a falta de semáforos sonoros para orientar as travessias colocam em risco a integridade dos deficientes. A cidade, ela é acidentada e o pessoal constrói passeios que não economizam degraus nos passeios. Então a gente tem que estar andando sempre com muito cuidado. E o outro grande problema são as travessias. Em locais onde ofereça realmente segurança para o deficiente visual, a presença do sinal sonoro, ela daria independência, principalmente em ruas mais estreitas com grande movimento. E na tentativa de justamente facilitar o transporte e o acesso a espaços públicos para pessoas com deficiência, Belo Horizonte conta com 11 leis municipais e 2 decretos que criam regras para novas construções e ocupações do espaço urbano sobre acessibilidade. Antônio José reconhece os esforços do poder público em executar as normas de acessibilidade nas novas construções. No entanto, para ele nem sempre essas medidas contemplam as diferentes necessidades de cada tipo de deficiência. Haja visto no centro da própria cidade, onde a própria prefeitura ela fez obras e tal, ela se preocupou com a demarcação de linhas de acessibilidade para deficientes visuais, bem como o rebaixamento de passeios, de meio-fios para o trânsito de cadeiras de roda ou outras pessoas com limitações. Agora, quanto a isso, a própria acessibilidade acaba gerando problemas inacessíveis de uma situação a outra. Ao rebaixar muito um passeio, o deficiente visual não percebe o limite entre a calçada e a pista de rolamento, enquanto isso é plenamente favorável ao cadeirante. O vereador Leonardo Matos, que é cadeirante, acredita que as normas são suficientes. O que falta é maior fiscalização. Nós temos uma boa norma na cidade, mas eu não posso dizer que ela vem sendo cumprida com o rigor
que nós precisamos. Ainda sentimos muita falta, por exemplo, de uma ação proativa do governo, aí sobretudo da Prefeitura de Belo Horizonte, no sentido de promover acessibilidade nas regiões que ainda não dispõem dessa condição. Por exemplo, eu não posso circular pela cidade sem ter que utilizar a pista de rolamento na maioria das oportunidades. E um outro problema que nós identificamos muito é as vilas, favelas da cidade, as pessoas ainda estão em prisão domiciliar, porque da casa delas até o ponto de ônibus é um trajeto praticamente impossível de ser cumprido. Então, esses pontos nós ainda precisamos corrigir, mas nós percebemos que existe ainda um desejo. O mais importante é a vontade de resolver, que ela já comece a ser percebida em todos os administradores do município. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, nós conversamos agora sobre o Guia de Acessibilidade Urbana desenvolvido pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais. Na ponta da linha está conosco a arquiteta e urbanista Flávia Pinheiro Tavares Torres, que é especialista em acessibilidade e coordenadora também da equipe de desenvolvimento dos guias de acessibilidade urbana e de edificações. Flávia, muito bom dia para você. Bom dia. Flávia, esse guia ele foi elaborado dentro do que é a realidade de Belo Horizonte hoje, do que a gente precisa para um futuro próximo, até mesmo para o presente, ou ele foi elaborado de acordo com o que seria uma Belo Horizonte ideal? Na verdade, ele foi baseado em toda a legislação específica, né, de acessibilidade, dando destaque aí na norma técnica da BNT, a 9050 de 2004. Então, ele foi elaborado com base no modelo ideal de cidade. Mas para ilustrar algumas situações, a gente utilizou fotos da realidade de Belo Horizonte. Sim, agora esse guia foi lançado em 2006, de lá para cá, alguma coisa do que está nele já está sendo aplicado com mais frequência pela população e pelos gestores de Belo Horizonte? Sim, com certeza, de lá para cá, né, nesses 6 anos, a gente vê muita melhora, né, principalmente nas questões de vaga reservada de estacionamento, instalação de piso tátil e a questão de rebaixamento de calçada. Mas ainda, apesar de tudo, né, das boas intenções que a gente vê, ainda tem projetos e execuções de obra que ainda estão em desacordo com as normas. Né, principalmente na questão de inclinação de rampa, a gente vê ainda muita rampa em desacordo, né, com inclinação muito acentuada. O piso tátil também, né, que é aquele piso, né, que tem as bolinhas, é aquele direcional instalado nas calçadas hoje que a gente vê também instalado de forma errada, né, direcionando a pessoa com deficiência visual para obstáculos, e muitas vagas reservadas, mas sem sinalização. E as que tem sinalização também tem muito mal educado. Tem, que muita para gente o carro que lá na maior cara de pau, né? Desrespeita e não entende a dificuldade da pessoa em estar estacionando longe ou mesmo não achando vaga e voltando para casa, né? Agora, essa situação, essas mudanças que foram feitas nas calçadas, elas ocorreram principalmente no centro de Belo Horizonte, nos locais de grande circulação de pessoas. Os bairros ainda são um problema gravíssimo. Há lugares nos bairros onde eu vejo e circulo normalmente, perto da minha casa, perto da casa de amigos. Parece impossível uma pessoa com limitações de mobilidade passar por lá. Como é que se cuida disso? Como é que a gente pode, numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, almejar que num espaço de tempo, sei lá, médio, longo prazo, as pessoas se conscientizem e façam com que as suas próprias calçadas tenham um mínimo de acessibilidade, de mobilidade para essas pessoas? Na verdade, assim, já existem cartilhas, né, da prefeitura com relação principalmente ao bairro do centro, por isso que a gente vê mais no centro, né, hipercentro, tem alguns bairros da regional centro-sul também que já tem, por exemplo, bairro da Serra a gente já vê algumas calçadas com piso tátil, o bairro Sion também a gente já vê. Só que, assim, os outros bairros que ainda não estão regulamentados, infelizmente, aí tem parte da boa vontade, principalmente do proprietário, né? Porque a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, ele está responsável por ali, pela conservação, pela reforma, no caso. Então, assim, o ideal é que a pessoa, no caso de uma reforma, por exemplo, ela sempre procure um profissional habilitado para poder reformar a calçada, porque esse profissional vai poder estar, né, fazendo o projeto de acordo com a norma, tem né? Algum tipo tem algum tipo de orientação gratuita que as pessoas possam buscar ou no CREA ou em algum outro órgão, mesmo da prefeitura?
Da prefeitura, eu não sei informar o certo. Agora, aqui pelo CREA, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato comigo, né? E eu esclareço as dúvidas de acordo com a norma aí, não tem problema nenhum. Qual que é o seu contato? É um e-mail, um telefone que você possa dar? É o meu telefone de contato, né? O DDD de Belo Horizonte, né? 31-3299-8864. Muito bem, Flávia Pinheiro Tavares Torres, que é arquiteta e urbanista do CREA. Você tem trabalhado no desenvolvimento desses guias de acessibilidade urbana. Algum outro guia para ser lançado, pronto já para ser lançado em Belo Horizonte, ou é só esse mesmo, já de 2006, que ainda vale até hoje? Na verdade, aqui pelo CREA, a gente desenvolveu 2 guias, esse de acessibilidade urbana e de acessibilidade em edificações. O dia de acessibilidade em edificações foi até o primeiro e ele está em fase de reedição. Então, provavelmente, esse ano, pro ano que vem, a gente vai ter um novo guia aí, né, que a gente espera que seja uma referência nacional, porque ele vai estar englobando não apenas o conteúdo da legislação em si, né, mas ele vai conseguir ampliar para as questões mais práticas e dicas também que auxiliam muito na hora da execução aí dos projetos. Muito bem, Flávia, obrigado por falar conosco. Então, boa semana para você. Tá, bom dia, obrigado.